Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal das Cartas Psicografadas. Olha, meus irmãos, hoje eu vou direto para a carta psicografada. Eu só quero dar um simples aviso para você que está nos assistindo nesse momento. Aqui no nosso canal, nós temos o projeto Carta Solidária. Então, meus irmãos, você que tem um ente querido, deixe aqui nos comentários o nome completo e a data de nascimento. Iremos colocar na nossa mesa de oração. Caso esse espírito queira se comunicar, traremos essa carta psicografada para vocês aqui no nosso canal. Lembrando, meus irmãos, algumas cartas psicografadas são um pouco sensíveis para algumas pessoas. Pedimos que vocês tenham compreensão nesse momento. Trazemos histórias e relatos do momento da desencarnação até a sua vida após a morte. Meus irmãos, Cartas Psicografadas apresenta Ana Júlia, a menina que tinha diversos sonhos. Oi, meu nome é Ana Júlia. Desencarnei com 7 anos de idade, vítima da violência. E isso partiu de quem eu menos esperava. A pessoa que eu achava que era minha companheira, que me ajudava, que me amparava, que me ensinava a viver. Estava aprendendo ainda o que era a vida. Hoje precisei de muita ajuda para poder ditar essa carta para vocês. Mas, meus irmãos, eu peço que você que está vivendo encarnado não tenha raiva. Eu já perdoei aquele que me tirou a vida. E nesse momento, vou narrar para vocês como era um pouquinho da minha vida e como estou vivendo agora. Eu era uma menina muito sonhadora. Adorava brincar de boneca, gostava muito de ficar na piscina. Nascida numa família de classe média, nós podíamos desfrutar de algumas coisas boas da vida. Olha, eu não esperava que isso fosse acontecer comigo, porque meu pai e minha mãe foram um dos responsáveis por isso ter acontecido. Minha mãe sempre foi muito carinhosa comigo. Meu pai já era um pouco mais fechado. Às vezes eu fazia alguma coisa errada e meu pai de longe já gritava: "Ana Júlia, direto pro seu quarto!" E eu ia correndo porque eu tinha medo de apanhar. Olha, eu me comportei muito bem. Eu sempre fui uma menina educada. Tive pais maravilhosos, mas não sei o que aconteceu. Durante um período, meus pais começaram a passar por uma situação difícil, mas eu não entendia do que se tratava. Eles sempre cochichando pelos lados e falando que estava difícil a vida. Eu não sabia o que era tão difícil, mas as coisas começaram a mudar. O parquinho que nós sempre íamos, não íamos mais. Comíamos fora, não comíamos mais. E aquilo que eu sempre gostava, sair, ir para o shopping e passear. Isso tudo acabou. Não sei o que aconteceu. Hoje eu sei o que aconteceu. O problema da minha família era financeiro, mas naquele momento eu não entendia. Eu só queria sair. Então chorei e gritei: "Eu quero ir pro shopping, eu quero me divertir, eu quero ir no parquinho." E meu pai gritou: "Já pro seu quarto!" E eu corri pro meu quarto. Me tranquei. Fiquei muito triste. Chorei demais durante aquela noite toda. Mas eu não sabia que pela manhã eu iria perder a minha vida. Meus pais estavam muito irritados um com o outro. Eu escutava eles brigando o dia todo. "A culpa é sua! Você que é o culpado disso!" E eu não sabia como ajudar. Eu era apenas uma criança, inocente, tinha acabado de aprender a ler. E olha, já conseguia escrever algumas coisas muito bem. Estava melhorando, estava indo bem na escola. Logo pela manhã, acordei e fui para a cozinha como de costume tomar o meu café. Mas a mesa não estava posta. Não entendi. Meus pais não estavam no quarto. Minha mãe não tinha feito meu café? Minha mãe sempre faz o meu café da manhã. O que será que aconteceu? Olha, não sei o que aconteceu. Alguém veio por trás, me sufocou, que eu dormi. Dormi muito nesse dia. Acordei num lugar desconhecido. Não sabia o que tinha acontecido. Procurei pela minha mãe e pelo meu pai. Alguém apareceu e falou: "Ana Júlia, você dorme muito, hein? Acordou, meu amorzinho?" E eu
Parecia que conhecia aquela pessoa de algum lugar, mas não me recordavam. Perguntei cadê meus pais. Aí ele me respondeu: no momento eles não estão aqui, mas eu tô aqui e vou te dar o que você quiser. O que você quer? Eu respondi: meu café da manhã. Minha mãe não preparou meu café da manhã, eu estou com muita fome. Ele sorriu e logo me trouxe meu café. Nossa, foi muito rápido. Parecia que já estava tudo pronto. Adorei. Foi maravilhoso. E logo quando eu acabei, ele virou para mim e disse: você precisa descansar mais um pouco. Eu falei: quero minha mãe e meu pai. Ele: descansa. Quando você acordar, você vai entender tudo o que aconteceu. Deitei-me. Parecia que eu tinha muito sono. Deitei e não sei por quanto tempo, quantas horas eu dormi. Depois de um tempo, descobri que eu tinha dormido por 7 dias. Foram muitas lamentações, muito choro e muitas brigas que eu ouvia alguém me chamando, mas eu não sabia onde é que eles estavam. Por um momento, escutei meu pai me gritar: vem aqui, filha, volta para mim. E eu voltei. Eu estava lá. Ele me chamou e eu voltei. Como assim? Eu estava num quarto e depois estava ao lado do meu pai quando ele me gritou. Olha, que coisa estranha. Tentei abraçar o meu pai. Ele não me via, não me ouvia. Eu gritava: será que ele está chateado comigo e não quer falar comigo? Olha para mim, pai. Meu pai não me olhava, não me escutava. Aquele senhor que trouxe o café da manhã para mim logo apareceu ao meu lado e me disse: você precisa vir comigo. Eu vou explicar o que está acontecendo, o porquê o seu pai não está lhe vendo. E eu fui com ele. Caminhamos por um tempo. Parecia ser tão pertinho onde eu estava da onde era a minha casa. Não demorou muito e chegamos no local. Ele sentou e conversou comigo. Me explicou. Desencarnei. E quem tirou a minha vida, você não vai acreditar. Lembra quando eu falei para vocês que meu pai me assustava, me dava medo, gritava e eu ia correndo para o meu quarto? Mas não era meu pai que eu deveria temer naquele dia. Morri de asfixia. Morri não, desencarnei. Antes eu a chamava e falava que morri, mas aqui eu aprendi que a gente desencarna. A gente apenas sai do corpo que a gente estava vivendo encarnado e volta a viver no plano espiritual. A vida é uma roda gigante. Assim eu entendo, porque uma hora a gente está de um lado e outra hora a gente está do outro. A roda girou para mim. Eu estou desse lado. E quem sabe um outro dia eu posso voltar a estar do outro lado dessa roda gigante. Não tenho mágoas. Não tenho raiva da minha mãe. Ela estava passando por um momento complicado. E hoje, no plano carnal, ela está pagando pelo que fez. Ela está tendo a punição na terra. Isso. Minha mãe acabou sendo presa. Meu pai sofreu demais. Meu pai, que estava passando por situação difícil, chorou, chamou por mim muitas vezes. Eu dormi por um longo período, porque meu pai me chamava e automaticamente eu queria estar lá. Levou anos para eu entender que o plano espiritual era onde eu deveria viver por um tempo. E aqui estou, alguns anos depois, conseguindo ditar essa carta para vocês. Não sei se troquei ou falei alguma palavra errada. Espero que eu tenha conseguido me expressar da maneira exata. A vida continua. Assim a gente aprende desse lado. A vida pode dar uma pausa no plano carnal, mas você volta a viver no plano espiritual. E é isso que vai confortar você que está assistindo agora. Essa carta, eu trouxe relatos do que aconteceu. Independente do que você está passando na sua casa, não desconte no próximo. Minha mãe entendeu que as dívidas delas iriam diminuir se eu não estivesse vivendo mais com eles. Não tinha necessidade disso. Eu talvez não pudesse ajudar naquele momento, mas não ajudou nada a ela também ter feito eu desencarnar. Foi uma passagem difícil. Levei anos para poder me adaptar.
Tive que dormir por um longo período, pois meu pai não parava de me chamar. Outra coisa importante que eu tenho para relatar: se você tem um ente querido que já desencarnou, não chame, não chore, não implore por ele, pois isso atrapalha a transição. A gente precisa estar desse lado e focado no nosso plano. A gente passa por um momento difícil, a gente chora, a gente ouve as lamentações, a gente escuta cada oração que vocês fazem em nosso nome. Isso acaba afetando a gente demais. Orar e pedir que eu esteja bem, isso era maravilhoso, mas era muito difícil para mim quando meu pai chamava pelo meu nome, porque eu queria estar lá. E se eu quero estar, logo a minha mente me levava para lá. E por esse motivo tive que me ausentar por um longo período. Meu pai era rigoroso, mas ele jamais faria comigo o que minha mãe fez. Meu pai nunca colocou a culpa das dívidas em mim. Minha mãe acreditava que eu era a grande culpada, mas ela me tratava com tanto carinho que eu não acreditava que um dia ela pudesse fazer isso comigo. A vida é cheia de surpresas. E como eu disse, meus irmãos, a vida é a roda gigante. Um dia você está aí e no outro você vai estar aqui. Então, para confortar o seu coração, eu lhe digo: acredite, espere no tempo do Senhor. Uma hora você vai rever todos os seus entes queridos. Vocês estarão reunidos mais uma vez, seja nesse plano que você vive carnal ou seja nesse plano espiritual. Um grande abraço dessa menina que tanto ama o meu papai e minha mãe, Ana Júlia. Carta psicografada linda, um relato difícil, um relato que deixa a gente de olhos abertos para a vida. Às vezes a gente quer colocar as culpas dos nossos problemas em outras pessoas, mas não entende que a razão e o motivo das coisas não acontecerem como a gente queria não é culpa de ninguém. Talvez seja uma falha nossa ou porque realmente não é o momento. Aquilo que a gente escuta há muitos anos, espere no tempo de Deus. O tempo de Deus é o tempo exato, é o tempo onde todas as coisas vão acontecer. Talvez não seja no tempo que a gente queira, mas sim no tempo dele. Esperemos no tempo do Senhor e não o culpemos. E por favor, meus irmãos, tenham muita solidariedade. Agradecemos a presença de cada um de vocês aqui nessa carta psicografada de hoje e voltamos a qualquer momento com mais uma transmissão aqui no nosso canal.